FM hoje? A Band FM toca as músicas que estão bombando. Toca aquelas que a gente gosta de cantar junto. E as novidades que você precisa conhecer. Band FM 99.9, a sua rádio do seu jeito. Band FM. A ladeira e fere uma mulher e um homem em Uberaba. Polícia Civil de Minas Gerais conclui inquérito sobre a morte de Kennedy Rodrigues Campos em Patos de Minas. Minas Gerais vai realizar o primeiro dia D deste ano contra as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. E aqui no estúdio tem advogado do povo para tirar suas dúvidas. Quer notícia? Então você está no lugar certo, uai. Muito boa tarde para você, mais uma vez aqui na sua companhia até 1h50. Eu sou Alexandre Leal, muito obrigado por me receber em sua casa. Antes de falar das notícias, para participar com a gente, mande mensagem para o Band Zap, é o 34997931300, pelas redes sociais da Band ou as minhas redes sociais. Polícia Civil de Minas Gerais concluiu um inquérito sobre o assassinato de Kennedy Rodrigues Campos, de 26 anos, ocorrido no último dia 10 em Patos de Minas. A Maria Eduarda tem as informações. Maria, boa tarde para você. Boa tarde, Alexandre, para você que nos acompanha. Bom, segundo as apurações, Kennedy Rodrigues, teria convidado os suspeitos para a casa dele, mas não suspeitava que eles teriam já cogitado ali fazer este crime, Segundo as apurações ainda, os dois suspeitos iriam asfixiá-lo, mas após verificarem que no local tinha uma faca, pegaram essa faca e deram golpes de faca no pescoço do Kennedy. A vítima ainda tentou fugir do local, mas foi impedido. Com a conclusão deste inquérito, o adulto, o homem mais velho, foi indiciado por homicídio qualificado e também por corrupção de menores. Já o adolescente, ele teve o caso encaminhado para o juizado da infância e juventude e segue apreendido. Mas para a gente poder entender melhor sobre a conclusão deste inquérito, a gente conversou com o delegado Luiz Mauro Sampaio, que vai dar detalhes. Após a chegada da perícia da Polícia Civil, bem como de oitivas que foram realizadas no local através da OVM, Oitiva Virtual Móvel, foi possível já começar a desvendar esse crime. O inquérito principal foi concluído, tanto o inquérito relacionado ao menor foi enviado ao juizado da Infância e Juventude e o do maior de idade também foi concluído. O maior foi indiciado por homicídio com 3 qualificadoras e o menor foi também apontado a ele ato análogo ao crime de homicídio com diversos qualificadores. O maior ainda vai responder pelo crime de corrupção de menores, conforme o artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente. A Polícia Civil conta sempre com a participação da sociedade e com a troca de informações com a Polícia Militar para que possa desenvolver esse grande trabalho. Pois é, mais um crime de homofobia neste país, a gente lamenta muito, mas aí o inquérito está concluído, tem aí a participação de um menor, que claro, não paga do mesmo jeito que um adulto, Ele vai ter lá o cumprimento de medida socioeducativa, mas precisa ter, porque ele cometeu um erro, Participou da morte deste rapaz e claro, a gente espera que este homem, este adulto, receba a caneta muito pesada da justiça, não é? Foi preso o homem suspeito de matar a transista Luana Carolina em Araguari. Você que estava aqui comigo ontem viu este caso. O Carlinhos, o homem foi preso em Goiânia, não é isso mesmo, Carlinhos? O Carlinhos está comigo. Carlinhos, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, preso na madrugada desta terça-feira, o suspeito de matar aí de forma brutal, covarde, a transista Luana Carolina de Paula Melo, ela que tem 27 anos, e aconteceu da seguinte maneira: ela foi morta na noite de domingo, dia 22, na casa de um conhecido no bairro Brasília, em Araguari. Isso segundo as primeiras apurações, porque ela foi atraída para esse local
e lá ela acabou sendo vítima de uma emboscada por um homem que tinha uma certa obsessão por ela, inclusive certo parentesco também. E acabou, né, fazendo aí essa atrocidade, matou a Luana estrangulada, né, enforcando até a morte, e ela deixa também uma criança de 6 anos de idade. Depois do crime, esse cidadão identificado como Leandro, de 38 anos, pegou a moto da vítima e fugiu na moto dela e depois tomou o rumo do estado de Goiás. A polícia montou uma operação, levantou todas as informações aí do paradeiro dele e, conjuntamente com a Polícia Militar do estado de Goiás, montaram uma operação e conseguiram prender esse cidadão lá na capital de Goiás. A prisão dele foi até com motivo de resistência, ele teve inclusive que ser contido para poder ser autuado e ser preso. Na prisão, ele acabou gravando um vídeo para falar a forma como ele fez essa atrocidade e o motivo pelo qual ele praticou esse crime. Vamos ver. Estava eu e ela se drogando desde as 9 horas da noite. A hora que a droga acabou, a gente ia começar a ter relação sexual. Ela começou a me xingar de viadinho e a droga acabou. E eu e ela já ia começar o ato. Não teve o ato, não teve penetração, não teve nada. E ela começou a me xingar, me xingando. E eu com droga na cabeça, ela também com droga na cabeça. Desde as 4 horas desde as 9 horas da noite. E foi o que aconteceu. Aí eu perdi a cabeça e enforquei ela. Foi só isso. Você matou ela que jeito? Enforcada, só. Com o quê? Com a mão. Com a mão. Foi só isso. E o fio que tá lá? Não, fio não. Não teve fio não, senhor. Foi só com a mão. Pode olhar só a mão, minha mão lá. Isso aí pode olhar. Isso foi aonde você matou ela? Lá em casa. Que cidade? Araguari, Minas Gerais. Você veio pra cá de quê? Vim de ônibus. Foi com o dinheiro que eu tinha. Eu cheguei aqui com o dinheiro que eu tinha. Cheguei e fui assaltado. Minha mochila, levar minha mochila. Você já foi preso? Não. Quantos anos você tem? Vou fazer 38 agora em março. Dia 13 de março. Nunca fui preso, tenho trabalho fixo, 11 anos na mesma empresa. Não sou nóia, não sou de rua, não aguento ficar na rua. Olha, apesar de ele dizer e confessar isso, a gente tem que tratar, infelizmente, como suspeito. Ainda, porque é o que a lei manda. Mesmo ele dizendo que realmente matou ela, estrangulou ela, enfim. A gente espera que a justiça seja feita. Uma mulher, uma jovem, com uma filha, perdeu a vida por causa de um homem desse. Suspeito ainda. Ok, não importa que se chame suspeito, ou seja lá o que for. Fato é que ele confessou, estava lá sentado e falou que matou. Mas ainda assim, até que seja julgado e seja condenado, ainda é suspeito. Mas é um assassino, confesso. E a gente espera que as leis contra o feminicídio aumentem nesse país, para os homens pensarem 2 vezes antes de matar ou agredir uma mulher, seja fisicamente, verbalmente, enfim. A esposa de um motorista e um passageiro ficaram feridos em Uberaba, depois que um ônibus começou a andar sozinho, o Juliano. O veículo também atingiu o escritório. Boa tarde, querido. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi exatamente neste local, Fernando Henrique está mostrando a empresa que foi atingida pelo ônibus, inclusive o ônibus que está lá no fundo da tela. Esse acidente aconteceu na noite de ontem por volta de 19 horas e 30 minutos. O proprietário da empresa e motorista do ônibus relatou que o veículo estava estacionado naquela posição na empresa e que ele funcionou o veículo para esquentar o motor, porque ele iria fazer uma viagem para São Paulo com 20 passageiros que iriam às compras. Então ele relatou que o freio de mão do ônibus estava puxado, que ele colocou calços de madeira nas rodas para que esse ônibus não se locomovesse, mas infelizmente o ônibus começou a se deslocar sentido à rua. E aonde está mostrando aí, Alexandre, essa parede estourada, esse telhado quebrado, era o escritório da empresa. A esposa do proprietário estava com clientes no local, recebendo essa viagem que iria ser feita, e o ônibus desceu, atingiu a parede, quebrou tudo
rápido e acabou atingindo também essas pessoas. O condutor chegou a correr atrás do veículo para tentar entrar e parar o ônibus, mas não conseguiu. Então, equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU compareceram no local, prestaram atendimento. A esposa desse motorista teve suspeita de fratura no tornozelo, foi socorrida e levada para o hospital regional. E o outro passageiro, o cliente, teve fratura de tórax, de clavícula e foi para o Hospital de Clínicas da UFTM. Nós conversamos com o subtenente William Aparecido, do Corpo de Bombeiros, que comandou o trabalho de resgate a estas pessoas, e você confere agora na tela da Band e vamos ouvi-lo. Teria sido muito mais grave. O deslocamento lá foi aproximadamente uns 40 metros, já foi o suficiente para destruir o escritório que tinha lá. Se tivesse um pouco mais de espaço, provavelmente ele atravessaria a rua e entraria na casa de frente, né, do outro lado da rua. Isso, o veículo pesado, né, ele redobra a tensão, então o motorista tem que sempre estar com a manutenção do veículo em dia, conferir se os calços realmente estão bem presos na roda, para não ter esse dissabor de descer, conferir freio de mão, porque pelo o tamanho, né, o peso do veículo, quando ele sofre algum acidente, é sempre um caso mais grave. Pois é, agora é hora do advogado do povo, doutor Juliano já está aqui com a gente. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, tudo bem? Leônidas, desculpa, doutor. Doutor Leônidas, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem, Alexandre. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham mais uma vez aqui no Minas Urgente. Pronto. Vamos começar então com as suas dúvidas que você tenha, pode mandar para a gente que a gente resolve. Doutor Leônidas, eu queria aproveitar esse caso que a gente acabou de ouvir aí, um ônibus desceu, acabou atingindo o escritório. O que o dono do escritório tem que fazer, hein? Tem que entrar na justiça, às vezes, para ter o ressarcimento aí desse prejuízo? Se não tiver de forma amigável, vai ter que procurar a justiça, né? Que aí ele vai ser compelido a fazer isso em função de uma determinação do Estado juiz, né? Que é a autoridade para dar a palavra final. Nesse caso aí, ele vai ter que entrar com ação contra, obviamente, a empresa, né, que hoje é detentora da prestação do transporte público. Ela é responsável por isso. Mas aconteceu um fortuito, não importa, né? Num primeiro momento, eu vejo que essa responsabilidade, ela independe de culpa e cabe aí à empresa buscar a responsabilidade por eventual falha aí que ocorrer dentro aí do veículo. Mas, de fato, essa pessoa tem que buscar esse ressarcimento caso ele não ocorra de forma amigável. E não basta só um ressarcimento imediato daqueles prejuízos mensuráveis. Você pode ter ali o que nós chamamos de lucros cessantes, ou seja, o que este escritório deixou de lucrar com a paralisação dos serviços. Isso também deve ser computado na ação judicial a ser proposta perante o Estado juiz. Leônidas, tem aqui também uma pergunta da Maria Aparecida, do bairro São Jorge. Maria, muito obrigado por sua pergunta. Meu ex não paga pensão há 3 meses, o que é que eu posso fazer? Rapaz, paga a pensão a dona Maria, pelo amor de Deus. Tem que pagar pensão, não tem jeito. A pensão não é para a mulher nem para o marido, é para o filho, né? É para o alimentando, é para o menor que depende daquele valor ali para a subsistência, né? Pouco importando ali a gestão dessas despesas. O que se pode fazer é procurar um advogado para que ele possa entrar com ação de alimentos com pedido, seja de cobrança de toda a dívida ou com pedido de prisão. Às vezes, infelizmente, você tem que pedir a prisão do devedor de alimentos, porque é a única maneira que vai forçá-lo a quitar com uma obrigação prevista em lei e que é dele por própria disposição legal. E se tem uma prisão que realmente acontece nesse país, é por esse motivo, né, doutor? Acontece de verdade, não está errado, acontece sim. O João Carlos, do bairro Morumbi, obrigado, João Carlos. Comprei um produto que veio com defeito, a loja não quer trocar. Quais são os meus direitos, doutor? Os seus direitos são básicos. Você tem direito à devolução do seu dinheiro, aquilo que você investiu, caso a empresa se negue a trocar esse produto. Ou seja, é você rescindir esse contrato de compra e venda, direito à devolução de tudo que você pagou. Não existe essa de não trocar se o produto é defeituoso. Fornecedor ou produtor tem que entregar a coisa própria para o consumo. Doutor, Ana Paula, do bairro Luizotti,
Mais uma vez, obrigado. Posso pedir uso capião de um lote que mora há mais de 10 anos? Pode, é possível, desde que essa posse seja mansa, pacífica, sem oposição e desde que você utilize esse lote com uma finalidade social. Não basta deixar o lote parado, o mato crescendo, que aí não vai ser possível ali a declaração da uso capião. Então, você tem que dar uma finalidade produtiva para esse lote. Fui demitido sem justa causa. Quais valores tenho direito a receber? É o Carlos Henrique, do bairro Tibério. Carlos Henrique, são os direitos básicos previstos na CLT e Constituição. Direito aos dias trabalhados, férias com adicional de 1/3, 13º salário proporcional, FGTS e multa de 40% sobre o FGTS e ainda o aviso prévio indenizado. Aqui cabem outros direitos, mas aí demanda uma análise do caso concreto. Juliana Souza, do bairro Planalto, obrigado pela pergunta, Juliana. Posso negativar o nome de alguém que me deve dinheiro? Depende. Se você for uma prestadora de serviços, uma empresa, sim, é possível você negativar. Agora, uma dívida pura e simples entre pessoas físicas, não. Aí não cabe, porque trata-se de uma relação de consumo. Você vai negativar uma relação aí de consumo ou uma relação contratual propriamente dita. Então, me parece não ser possível nesse caso. Agora, a Fernanda Alves, do bairro Santa Mônica, sofreu ofensas nas redes sociais. Isso dá processo? Muito processo. E hoje em dia é o que movimenta o mundo. Ninguém hoje está conversando mais pessoalmente, todo mundo conversa agora pelos aplicativos. E hoje a constituição de prova, ela basicamente é incontestável, está escrito, está dito, está falado, está imagem. Isso gera dano moral caso haja uma lesão à ordem personalíssima da pessoa. Então, demanda análise do caso concreto, mas cabe processo sim. Então, doutor, é realmente correto afirmar que não é uma terra sem lei, né? De jeito nenhum. Não é uma terra sem lei, é uma terra com lei e há sim condenações nesse sentido. Ok. Paulo Ricardo, do bairro do Almi, posso vender um imóvel que ainda não terminei de pagar? Pode ser feito sim, contrato de promessa de compra e venda. Aí essa pessoa que vai adquirir este imóvel, automaticamente ela tem que passar pelo crivo financeiro da financeira, daquela que detém a propriedade resolúvel do bem em função da alienação fiduciária. Poder pode, mas aí essa pessoa tem que assumir o financiamento, então existe um procedimento para que ela possa sim ali ser a nova devedora. Doutor, agora uma pergunta da Joana. Tenho 61 anos, Joana não falou de que bairro fala. Tenho 61 anos e 61 anos e 25 de INSS. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Ela era de Uberaba. Obrigado, Joana, pela pergunta. Pela idade, me parece que sim. Por idade, por tempo de contribuição, não. Que aí você já preenche o requisito da idade mínima e também o requisito mínimo de contribuições previstos em lei. Agora, deixa eu ver que tem o nome dele aqui, o Geraldo Silva. Geraldo diz assim: comprei um carro de leilões, já saiu do combinado e não entregou. É golpe, doutor? O que é que eu faço? Parece que sim, né? Parece. Um leilão sério jamais se prestaria a esse tipo de finalidade, né? Essa finalidade de lesar, né? Dos leilões cadastrados, né? Previamente ali perante os órgãos competentes. Me parece que sim. Aí se caiu no golpe é caso de polícia, fazer boletim de ocorrência, tentar correr atrás do prejuízo, muitas vezes difícil de se recuperar. Como é que você entra com ação contra bandido? Não tem jeito. A Laura Postigo, de Araguari, a pergunta é um pouco extensa. Doutor, sou cliente há 3 anos de uma operadora. Nunca atrasei a minha fatura. Aderi pelo aplicativo um outro plano, o qual está muito caro. Tentei cancelar e fui informada que tenho que pagar uma multa de R$ 510. Sou obrigado a permanecer com esse plano até dezembro. Isso está certo, doutor? Entendo que não. Porque você já tem um vínculo jurídico já de longa data. Esse vínculo jurídico, ele já estabeleceu e colocou termo, ou seja, colocou fim em todos os critérios de permanência. Aquilo que nós chamamos de cláusula de fidelidade. A fidelidade está mais do que comprovada. Agora, essa alteração de plano, tem essa discussão perante o Poder Judiciário? Tem, mas meu entendimento é que a fidelidade, ela está finalizada e não haveria que se falar numa multa. Até
posso estabelecer uma cláusula penal nesse sentido, mas ela não pode ser abusiva. E se for abusiva, o Poder Judiciário tem o dever de reduzi-la com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Doutor, ela está dizendo aqui justamente isso, por causa da fidelidade, a operadora diz que ela tem que pagar, né? O operador está dizendo que é uma nova fidelidade. Eu entendo que não. Eu entendo que há uma continuidade, apenas uma atualização de plano. Porque isso acaba se tornando uma pegadinha. Cada vez que a pessoa alterar o plano, uma nova fidelidade. Ao meu ver, não faz o menor sentido. Essa cláusula até existe, mas eu entendo que ela é abusiva e entendo que o juiz deveria declará-la nula de pleno direito por violação ao Código de Defesa do Consumidor. Mais uma pergunta de Uberaba, é do Djalma. Ele queria saber, que ele disse que fez uma perícia no INSS ontem, doutor. Até agora não tive retorno. O que fazer? E outra coisa, estou no processo com a empresa, já ganhei nas duas instâncias. Foi para Brasília, eu ganhando lá, não tem mais recurso? Tem recurso para o STF, né? É possível, mas é bastante criterioso esse recurso. Uma vez que você tem que preencher requisitos, em especial violação direta à Constituição Federal ou violação a uma decisão que produziu o efeito erga omnes. É um termo jurídico complexo, mas digamos que é bastante criterioso e bastante complexo você fazer um recurso subir. Em regra, chegando em Brasília, ao meu ver, acredito que será dado fim. Eu estou enganado ou é um pouco mais demorado lá no STF, hein? Depende. Costuma ser demorado, porque você tem o país inteiro na mão de 11 ministros, não obstante eles ali contarem com dezenas e dezenas de assessores. Mas, sim, lá o trâmite é mais lento de fato. O Celso, também de Uberaba, queria fazer uma pergunta ao advogado. Eu estou aqui para fazer a sua pergunta. Doutor, a causa é trabalhista. Estarei levando minha empresa em um processo por 8 meses, sem assinar a carteira, e fui demitido sem justa causa. Tenho uma testemunha e o livro do funcionário. Eu lhe pergunto, é um processo trabalhista ganho? Ele quer saber se ele vai ganhar esse processo, doutor. Vamos dar uma resposta aqui. Não existe causa ganha, tá, gente? Não existe. Por mais óbvia e por mais tendenciosa a vitória que ela possa se apresentar, ela não está ganha. Tem que ter a instrução, haverá defesa, esse vínculo será impugnado, ou seja, já vão falar para você que você era autônomo, que você tinha liberdade e dessa forma que vai ser a batalha. Então tem que ter um processo, a constituição de um bom advogado e uma instrução processual muito bem feita. O Daniel agora diz assim, uma pessoa alugou minha casa, não está pagando nada, nem aluguel, água, luz, isso por 3 meses. O que posso fazer para as contas de água e luz e desocupar o imóvel? Ação de despejo acumulada com ação de cobrança. O problema é a luz está no nome do proprietário. Então, você tem um vínculo com a própria prestadora de serviços. Então, você tem que ter esse vínculo com ela, sanar esse vínculo com ela, que ela não tem culpa desse inadimplemento contratual. Aí, esse prejuízo você tem que colocar dentro de um processo contra o locatário. Não só o despejo, mas a cobrança de todos os prejuízos decorrentes da locação. Vamos ver aqui uma pergunta interessante de trânsito. O Tiago, do Shopping Park, quer saber. Eu fui parado numa blitz, tive a moto apreendida por IPVA atrasado. Isso é legal, doutor? Pura e simplesmente IPVA, não. Porque o porte obrigatório é o CRLV. Ou seja, é o documento do veículo que você tem que portar e ele deve estar dentro do prazo específico para que você tenha o direito de circular. Por exemplo, todos nós ainda este ano estamos com documento de 2025. Vai ter um prazo em que cada placa vai ter que portar o documento de 2026. Então, só o IPVA não. Só o IPVA não consiste, é uma apreensão abusiva aqui do ponto de vista jurídico. Agora, se tem outro motivo, aí precisa ser analisado. Mas, sob o ponto de vista IPVA, não, está errado. O Rogério do Granada diz assim, meu nome foi parar no Serasa por uma dívida que eu já paguei, ele, né? A empresa pode fazer isso? Não, não pode, de jeito nenhum. Isso cabe ação na justiça, com 2 pedidos. A cobrança em dobro daquilo que foi posto no sistema no serviço de proteção ao crédito e dano moral. E o dano moral aí, ele é presumido, nem precisa de prova. O que você precisa demonstrar é só que você pagou a dívida. Olha só, o Marcelo do bairro Fundinho sofreu um acidente de moto por causa de um buraco na Avenida Afonso Pena.
eu posso processar a prefeitura? É possível. Artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, a responsabilidade do Estado é objetiva e independe de culpa. Bem, termos jurídicos à parte, o poder público responde, porém existe aqui algumas ressalvas. O poder público tem as suas prerrogativas, os seus privilégios processuais e de direito material. A colocação é: esse buraco está ali há quanto tempo? É a primeira pergunta. Se ficar constatado que o poder público foi omisso na manutenção, ele será responsabilizado. Mas se é um buraco recente, que se formou ontem em razão de uma forte chuva, não. Aí o poder público vai se eximir dessa responsabilidade. Agora, Tatiane do Luizotti de Freitas, meu ex-companheiro me ameaça pelo celular. Já registrei boletim de ocorrência. Qual o próximo passo para garantir minha segurança? Medida protetiva, né? Buscar medida protetiva perante o Poder Judiciário, buscar ali uma medida de modo a afastar essa pessoa aí do seu convívio em determinada distância, sob pena de prisão. Então, procure a Delegacia de Mulher para essa finalidade. Ok, doutor, muito obrigado pela participação. O doutor não vai poder ficar até o final porque ele tem uma audiência, mas muito obrigado pela participação. Esclareceu a dúvida de muita gente. Obrigado, doutor. Boa semana. Desculpa ter errado o seu nome. Isso não acontecerá mais. Obrigado. Certinho. Equipamentos do SAMU de Frutal foram furtados um dia antes da inauguração da base. É isso mesmo, Carlinhos? Cadê o Carlinhos? Boa tarde de novo. Boa tarde de novo. É isso mesmo, premiado antes da hora até, com a presença da marginalidade, essa base descentralizada prontinha para entrar em operação, quando o socorrista chegou para trabalhar já antes do primeiro dia, Léo, encontrou a porta aí da unidade arrombada e logo percebeu que já tinha sido visitada aí essa unidade do SAMU. A polícia foi acionada, fez o boletim de ocorrência e já naquela iminência de dar as buscas ali, fazer ali um fecha para ver se recuperava algum dos produtos que são importantes, dentre eles televisor, data show, outros equipamentos que são necessários para o funcionamento da base. E pouco tempo depois, uma informação chegou à polícia de que um cidadão estaria vendendo um televisor, uma TV, com as mesmas características. A polícia bateu atrás, a primeira informação é de que esse cidadão teria deixado a televisão neste local. Mas através dessa informação se chegou até o autor aí da mão leve. Ele resistiu à prisão, teve que ser contido, ou seja, essa situação acabou atrasando um pouquinho a inauguração, até porque o governador Romeu Zema está hoje na cidade de Unai na parte da manhã, ia cumprir uma agenda na cidade de Unai, inclusive fazendo uma visita à base descentralizada. Teve que adiar em função disso, mas principalmente, olha, em função aí das mortes, em função da gravidade que está acontecendo em decorrência da chuva na zona da mata do nosso estado, porque já são 20 mortes, o governador teve que se deslocar rapidamente, 20 mortes confirmadas na zona da mata, 16 delas só em Juiz de Fora, 4 na cidade de Ubá. Em Juiz de Fora, o Corpo de Bombeiros registrou cerca de 40 ocorrências emergenciais só no município. Equipes especializadas em desastres foram deslocadas ainda durante a madrugada com apoio aí de cães de busca. Em Ubá, a chuva causou alagamento em diversos pontos da cidade, transbordaram aí o Ribeirão Ubá e, segundo a prefeitura, foram mais de 124 milímetros de precipitação acumulados em pouco mais de 6 horas. Equipes da administração municipal, do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil e da Defesa Civil seguem também os trabalhos desde o início da madrugada, atuando no atendimento às ocorrências e no monitoramento das áreas aí mais afetadas. Nós estamos aqui no 5º Batalhão de Bombeiros aqui de Uberlândia, onde daqui a pouco acontece uma reunião, porque a batalhão, juntamente com outras unidades aqui da região, Uberaba e várias unidades do Corpo de Bombeiros também estão preparando aí o envio de militares para dar apoio aos atingidos pela chuva na zona da mata do estado. E essa situação nós vamos continuar acompanhando. Viu, Léo? Sem dúvida, Carlinhos, uma tragédia na zona da mata, tanto em Juiz de Fora quanto em Ubá. Você vê imagens aí da forte chuva, do forte temporal que atingiu a região. São pelo menos 45 pessoas até agora desaparecidas. Uma verdadeira tragédia.
Uma verdadeira tragédia. 20 mortes confirmadas. Choveu ali na região, próximo a Juiz de Fora, 200 milímetros num curto espaço de tempo. Volta aqui para mim. Volta aqui no estúdio para mim. Uma fatalidade, né? Uma ova. Uma ova. Isso aqui não é encenação, não. Eu fico pé da vida, sabe por quê? Porque nessa minha fuça de quase idoso, tem gente que diz assim, que nada, que aquecimento global? Aquecimento global não existe. Isso é invenção. Que nada, a temperatura da Terra está aumentando, o degelo nas calotas polares está acontecendo de jeito nenhum. Eu não estou falando aqui de ideologia, não, eu estou falando de ciência. Isso é ciência, gente. Ou a gente para e se conscientiza, ou esses efeitos extremos do clima vão continuar. Ah, Alexandre, mas já acontecia. Já acontecia, isso não é novo, mas não com tanta frequência e nem nessa proporção como a gente tem visto. Colocar a cabeça para pensar. Respira, que é só terça-feira. Um homem de 53 anos morreu após bater em um caminhão próximo de Riachinho. Carlinhos, a vítima chegou a ser resgatada? Pois é, Alexandre, esse acidente aconteceu num local bastante perigoso aí, deste trecho aí da 181, da NG 181, perto daí de Riachinho. Esse homem acabou batendo com um caminhão, a motocicleta que ele conduzia. Ele chegou sim a ser socorrido pelas equipes do SAMU, foi levado para uma unidade de saúde em Bonfinópolis de Minas, mas devido à gravidade das lesões, ele acabou não resistindo. A perícia da Polícia Civil esteve no local, está levantando as informações para se apurar as causas desse acidente. O motorista do caminhão, é claro, a lei do mais forte aí impera e ele não teve nenhum ferimento aparente. Agora é cuidar, né, da apuração dos motivos que tiraram a vida desse homem de 53 anos de idade. Mas uma tragédia nessa 181, viu, Léo? Pois é, Carlinhos, é preciso muito cuidado, principalmente nessa época de chuva. Muito obrigado, Carlinhos, por sua participação. Gente, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Fica aí. Comece 2026 de Ranger Zero, a líder em vendas em Uberlândia e região. O melhor negócio o espera na Ortovel Ford. Ranger V6 4x4 modelo 2026, R$16 mil de desconto por R$299.900. Mais supervalorização do seu usado. Ortovel Ford, a única concessionária autorizada Ford do Triângulo Mineiro. Lojas em Uberlândia, Uberaba e Ribeirão Preto. Ortovel, o melhor negócio em picapes do Brasil. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix. Arroz Vasconcelos, R$20,90. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$24,90. Leite Ninho, integral, 380 gramas, R$17,99. Frango Ferreira, quilo, R$7,49. É isso mesmo, só R$7,49. Capa de contrafilé toda hora plena, quilo, R$28,90. Tá muito barato, só R$28,90. Festival de Verão Bahamas e Bahamas Mix. É pra economizar. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. O agro está no centro de tudo, do que move a economia, do que chega à mesa, do que constrói o futuro. E a FEMEC 2026 é o centro onde as melhores decisões do ano acontecem. Máquinas, equipamentos, insumos e veículos reunidos em um só lugar. O ponto de encontro de quem produz, investe e evolui. De 23 a 27 de março, no Parque de Exposições Camaru, em Uberlândia, a sua melhor compra do ano. FEMEC 2026. Agro, o centro de tudo.
Acho Chique. Novo quadro do programa Band Mulher. Lifestyle, moda, viagens, gastronomia e muito mais. Um universo de bom gosto e inspiração. Toda quinta a partir das 13h50 com Silvia Vilela. Oferecimento. IG, a sua piscina. Avenida Nicomedes, Alves dos Santos, 1861. Venha nos visitar. Pomar Citrus, a essência da fazenda na sua mesa. Siga nosso Instagram, @Pomar Citrus. Clínica Conceito Saúde. Cuida de você com intenção. Minas Gerais vai realizar o primeiro dia D deste ano contra as arboviroses. São aquelas doenças provocadas pelo Aedes aegypti que a gente já conhece, né? Chikungunya, tem dengue, tem zika vírus. Pois é, a Maria Eduarda tem os detalhes sobre esse dia D. Maria Eduarda. Bom, Alexandre, o dia D acontece neste sábado, dia 28 de fevereiro, e envolve aí as mais de 20 unidades regionais de saúde do estado de Minas Gerais, com várias ações educativas, vacinação e também orientação à população. Além disso, é uma iniciativa que marca mais uma etapa de enfrentamento ao mosquito transmissor de dengue, zika, chikungunya e também febre amarela. Em Uberlândia, lembrando que são já 1.144, casos confirmados de dengue, um óbito já confirmado e um óbito ainda suspeito, ainda em confirmação. Em Minas Gerais, os números já são em 3.888 casos, 2 mortes confirmadas e 15 mortes ainda sob investigação. A expectativa é de realizar aí vários mutirões de limpeza, de retirada de entulhos, blitz educativas e várias panfletagens em vários municípios. Além disso, o dia D integra um conjunto de estratégias permanentes pelo estado de Minas Gerais para reduzir a circulação das arboviroses. Em 2025, as medidas adotadas pelo estado contribuíram para uma redução de 92% nos casos de dengue em comparação com o ano de 2024. Entre as ações previstas está também a ampliação da vacinação contra a dengue em todos os municípios mineiros. Em dezembro de 2025, cerca de 47 milhões de reais foram passados para os municípios para fortalecer a resposta local. Anualmente, o estado investe mais de 210 milhões em vigilância, em saúde, em controle vetorial e tecnologia de monitoramento. Lembrando que Minas Gerais é o primeiro estado a utilizar drone no mapeamento do foco do Aedes aegypti. Então, lembrando, Alexandre, neste sábado acontece o dia D. Ei, Maria, muito obrigado. O dia D é importantíssimo, mas o dia D tem que ser todo dia. Vem cá, ouve aqui o tio. É só olhar o quintal 2 vezes por semana. Dá uma olhada lá, vasculha o quintal, vê se não tem garrafa com a tampa para cima, vê se não tem pneu acumulando água. Qualquer vasilha que acumula água é potencial foco para o Aedes aegypti. E a gente precisa fazer a nossa parte também, conversar com o vizinho. Porque não adianta a gente fazer a nossa parte e o vizinho não fazer a parte dele, tá? Porque o Aedes aegypti, ele passa, ele vai circulando e você tá ali cuidando da sua casa, cuidando do seu quintal, mas aí vem o Aedes aegypti vizinho para fazer estrago em você. Gente, dengue mata. A gente precisa se convencer disso. Já tem uma morte esse ano aqui na cidade, 144 casos confirmados, como disse a Maria Eduarda. Uma fagulha pode ter causado um incêndio em um motel em Uberaba, Juliano, mas felizmente os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Exatamente, Alexandre. Os bombeiros agiram rápido, foram solicitados no começo da madrugada de hoje para atendimento desta ocorrência em um motel às margens da rodovia MG 427, sentido Uberaba, Conceição das Alagoas. Chegando no local, as equipes constataram que era um cômodo onde funcionava uma caldeira e uma fagulha possivelmente atingiu as lenhas e acabou provocando esse incêndio. Então, devido à atuação rápida das equipes do Corpo de Bombeiros, o fogo não se propagou e não tivemos danos maiores. Nós conversamos com o subtenente do Corpo de Bombeiros, William Aparecido. Ele coordenou os trabalhos de combate às chamas e conta agora para você na tela da Band. Provavelmente alguma fagulha saiu da caldeira e atingiu essa madeira
Como a gente chegou rápido no local, o incêndio ainda estava em desenvolvimento, a gente conseguiu, montando uma linha de ataque, já debelar rapidamente as chamas e não propagar, porque em volta lá tinha muito material combustível, que tinha um depósito de madeira para usar nessa caldeira. A gente conseguiu ficar bem restrito a parte da madeira que estava só próxima à caldeira, mas mesmo assim a parte lá de cobertura acabou cedendo e caiu. Pois é, né? Ainda bem que só foram prejuízos, que a gente quer outro fogo em motel, né? Não é esse tipo de fogo que a gente quer em motel, não. Brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha. Os contribuintes de Uberlândia que optaram pelo pagamento do IPTU 2026 em parcela única têm desconto de 5% no valor do imposto. Para garantir o desconto, o tributo deve ser quitado até esta sexta-feira, dia 27 de fevereiro. A guia do IPTU pode ser emitida de forma online pelo portal da Prefeitura ou do cidadão, além de atendimento presencial na sede da Prefeitura de Uberlândia e nos pontos de apoio instalados nos CRAS do município. E olha só, quem não pagou a primeira parcela do IPVA 2026 precisa ficar atento. A Secretaria de Estado de Fazenda tem orientado como regularizar a situação. E é o César Campos que explica pra gente. Boa tarde, César. Alexandre, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Secretaria não informou ainda o número de pessoas que estão nessa situação, mas a gente sabe que é muita gente, né? O imposto pode ser quitado a qualquer momento, mesmo em atraso. Isso pelos canais oficiais do governo do estado. A multa e os juros são calculados automaticamente no momento da emissão do documento de arrecadação estadual, o DAI, né? Ou também no código PIX. O pagamento pode ser feito pelo site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, pelo aplicativo MG App, no Internet Bank ou nos terminais de autoatendimento dos bancos autorizados. É só informar aí o número do Renavan do veículo. No pagamento via Pix, o contribuinte deve ficar bem atento e conferir o beneficiário. O nome correto que tem que aparecer aí no Pix é do estado de Minas Gerais. E é sempre bom conferir também se o número do CNPJ está direitinho. Vai no site do governo, confere o CNPJ do governo e vê se está tudo direitinho por lá também para evitar golpes. Quando o pagamento for realizado, é melhor sem juros, né? Mas já há uns juros. Após 30 dias de atraso, já tem uma multa aí de 20% sobre o valor da parcela e a opção de pagamento em cota única com desconto não está mais disponível. Mas o proprietário pode emitir uma guia única com 3 parcelas consolidadas ou pagar a parcela vencida junto com a próxima a vencer. Só relembrando então, a primeira parcela venceu de 9 a 13 de fevereiro, a segunda vence agora em março e a terceira é para abril. Para débitos de 2025 e os anos anteriores, é possível parcelar em até 12 vezes, desde que o valor mínimo da parcela seja de R$ 200. A orientação é regularizar o quanto antes para evitar aí a inscrição em dívida ativa, protesto em cartório e a multa que a gente viu aí, né, Alexandre? É alta. Eu volto com você. Pois é, tem que estar em dia e usar os canais disponíveis para justamente não atrasar. César, muito obrigado. Vamos falar agora da nova linha de limpadores perfumados Azulim, edição especial. A Start Química trouxe para você o que tem de melhor na perfumaria mundial para deixar sua casa mais cheirosa por muito mais tempo. Agora aquele cheiro gostoso e agradável que você só sentia em shopping, loja de alto padrão e hotéis, você também pode ter em sua casa. Edição especial Azulim, chá branco, bambu, flor de laranjeira, pera inglesa e frésia. E ameixa negra, eu tô aqui, ó, com a pera inglesa e frésia. Gente, é só abrir para esse estúdio ficar todo cheiroso. Eu não tô brincando, não. Isso é maravilhoso. Acompanhe. Inspirados no melhor da perfumaria fina mundial, chegaram os limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. A elegância da pera inglesa e frésia, a intensidade do ameixa negra, a suavidade do chá branco, o frescor do bambu e a energia vibrante do flor de laranjeira. Limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Compre, você não vai se arrepender. Eu estou apaixonado. Novos limpadores perfumados Azulim, edição especial. O melhor da perfumaria fina. A vida pede, a Start faz. E o Ricardo Bagnetti foi convidado para conhecer o estádio Pacaembu em São Paulo. Quem conta mais detalhes é o próprio Ricardo.
O estádio do Pacaembu, em São Paulo, é o cenário escolhido. O objeto mais desejado do mundo esportivo chegou muito bem escoltado e seguiu para ser admirado no Templo do Futebol no Brasil. Que é o hall de entrada do Museu do Futebol dentro do estádio do Pacaembu. Foi criado em 2008. A exposição principal fica dividida em 15 salas. Mas hoje a estrela da festa, mais admirada, é a Taça da Copa do Mundo FIFA 2026. Um convite exclusivo da Coca-Cola Brasil, da Refresco Bandeirantes em Uberlândia, que a gente vai acompanhar de pertinho. Essa exposição, né, da Taça da Copa do Mundo, ela está percorrendo 30 países. Aqui no Brasil ela está chegando hoje, primeiro em São Paulo, depois Rio de Janeiro e depois Brasília. Então para nós é um privilégio acompanhar. Vamos lá conhecer essa taça. Até chegar na taça, a gente faz uma viagem pela história do futebol. São fotos, imagens e peças, como chuteiras e bolas usadas ao longo de décadas. Finalizado o Tour Express, agora tem uma filinha aqui para a gente conhecer a taça, a original, né? Então todo mundo vai poder chegar perto, mas uma curiosidade. As pessoas que podem tocar na taça, o presidente da FIFA e ex-jogadores já foram campeões da Copa do Mundo. Então a gente só vai dar uma sapiada. Só a Coca-Cola consegue fazer parte desse momento e proporcionar isso para os nossos consumidores, parceiros de negócio e parceiros de mídia, né? A Copa do Mundo 2026, aqui é o seguinte, ó. O pessoal faz uma filinha, vem, posa para pôr uma foto. Então, fotógrafo profissional da Coca-Cola, depois um QR Code para você ter a sua foto. Eu vou colocar aqui na matéria. Só aqui você pode visitar o estádio do Pacaembu na companhia do Ricardo Bagnetti. Obrigado, Ricardo. Vamos para um breve intervalo. Fica aí que a gente volta, ó. Tá recheado de notícia para você. A collab que todos esperavam. TUF e Provanza. A elegância do chá branco da Provanza, agora nos produtos TUF. Super lançamento do lava-roupas e amaciante concentrado TUF Chá Branco. A nova linha deixa as peças com um perfume suave e duradouro, inspirado na perfumaria fina mundial. TUF Chá Branco, o toque de sofisticação da Provanza e o cuidado com roupas da linha TUF. Chegou a hora! O desconto de 5% no seu IPTU para pagamento à vista é só até dia 27. Acesse o portal e baixe o seu carnê digital. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. Tá na hora de pedir o seu concreto usinado? Então chama aqui na Welmix. Parcelamento em 18 vezes no seu cartão de crédito. O melhor concreto com a entrega mais rápida, dividido em 18 vezes no seu cartão de crédito. A gente está esperando por você. Vila Real Exclusivo. A exclusividade em sua forma mais rara. Apenas 110 terrenos de 440 metros quadrados. Prontos para construir o seu projeto de vida. Na Avenida Vereador Carlito Cordeiro, Zona Sul de Uberlândia. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Cebola extra, cenoura, abóbora, cabotiá, limão, abacate ou melancia, R$ 2,98 o quilo. Pernil ou paleta suína com pele e osso, R$ 13,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia 1 quilo, R$ 16,99. Milho verde sachê Fugine 170 gramas, R$ 1,99. Azeite de oliva extra virgem galo 500 ml, R$ 29,98. Ovos brancos Rancho da Lua 20 unidades, R$ 11,99. No quadro Gastronomia do Band Mulher, você acompanha receitas especiais, econômicas e práticas para facilitar o seu dia a dia. Pratos com aromas e sabores e surpresas deliciosas. Espero você toda quarta-feira a partir de 1h50 da tarde. Gastronomia Band Mulher. Oferecimento Leal, o supermercado do menor preço. É mais economia para sua família.
Um incêndio atingiu um ferro velho no antigo Glória. Inclusive, o animal de estimação foi resgatado das chamas. Maria Eduarda, com essas informações, foram aí prejuízos materiais, basicamente, né, Maria? Muito prejuízo, Alexandre. Inclusive, a gente conversou até com o dono do local deste ferro velho. Pediram várias equipes ali no local, né? O incêndio demandou a ajuda da Polícia Civil para investigar a causa do incêndio, a Polícia Militar de Meio Ambiente, devido a este cão estar no local. O IML veterinário também foi acionado, porque a solicitante teria informado, né, que este cão estava carbonizado, mas felizmente ele saiu de lá sem nenhuma queimadura, sem nenhuma ferida, né? E também o Corpo de Bombeiros para combater o incêndio em si. O Corpo de Bombeiros nos informou que o imóvel é constituído ali por uma cobertura metálica com grande quantidade de materiais de sucata inflamáveis, né, recicláveis, armazenado ao fundo de uma residência de 2 pavimentos. O incêndio acabou se propagando bastante devido a essa quantidade de material inflamável. Durante a ocorrência havia informação deste cão, né, mas o animal foi localizado no fundo do imóvel, ainda com uma corda amarrada no pescoço, abrigado ali por uma placa de madeira. O mesmo foi resgatado, como eu disse, com segurança para a área externa e devolvido ao dono. O combate apresentou um elevado grau de dificuldade, segundo o Corpo de Bombeiros, e no momento do incêndio ele se encontra controlado, mas com uma equipe no local. Há risco de desabamento parcial da estrutura metálica e do muro, né, que fica ali próximo ao local, e o imóvel fica em uma esquina bem sinalizada. A Defesa Civil já foi acionada, né, para devidas providências agora para avaliar o imóvel, e vamos ouvir primeiro o que o dono, né, deste imóvel tem a nos dizer. Aqui estava até sem energia elétrica e eu não sei como aconteceu esse incêndio. Só pode ser criminoso. Muita chuva, querendo que seja debelado esse incêndio, né? Para não derrubar o muro, não derrubar o restante do imóvel. É muito bom ele estar vivo, porque ele é que fica aí, ele é que cuida do local aí, né? E é o Negão, né? Que é meu cachorro, eu gosto, amo ele. Bom, fico muito feliz dele ter conseguido, né, deste cachorro sair com vida e completamente bem. Como esse morador disse, ele acredita ser criminoso, mas o Corpo de Bombeiros não disse nada sobre o assunto. Disse, na verdade, que a fiação ali é bem precária no local. Inclusive, vários fios soltos estavam queimados no local, mas ainda não se sabe o porquê do início desse incêndio, Alexandre. Obrigado, Maria. Só uma investigação vai poder dizer, né? Segundo o dono, foi criminoso, mas não se pode adiantar isso. É preciso se fazer uma investigação para realmente saber se foi criminoso ou não. Como a Maria disse, a estrutura ali da fiação é precária, tudo isso pode ter provocado o acidente. Mas que bom ver o cachorrinho aí agitado, indo para lá e para cá. Que bom que não houve aí ferimentos no cachorrinho. Olha que gracinha, né? E o cara disse, morreu carbonizado. Não, o cachorrinho é pretinho, gente. Tá tudo bem com o cachorrinho, graças a Deus, né? Tá com vida e só houve mesmo prejuízos materiais. Claro, a gente sente também por esses prejuízos materiais. É preciso, né, reconstruir, vamos dizer, a vida. Esse homem, a Defesa Civil vai lá ver se a estrutura pode ter risco de desabamento ou não. Enfim, ele vai ter que reconstruir aí o ganha-pão dele, mas que bom que não houve vítimas. Uma obra do DEMAI obstruiu uma canaleta e está causando transtornos a um morador na rua Nelson Grama, no bairro Nova Uberlândia. Além dos prejuízos do dia a dia, a situação acende um alerta para a saúde pública. Esse morador do bairro Nova Uberlândia denuncia problemas provocados pela canaleta obstruída entre a rua Nelson Grama e a rua Helena Lino de Oliveira. Segundo ele, o transtorno começou em 2025 e, desde então, várias tentativas de resolver a situação junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto não tiveram resultado. Esse local aqui, final do ano, outubro, novembro de 2025. Eu liguei no DEMAI a primeira vez pedindo para ele desobstruir a canaleta. Foi dado um número de protocolo e eles deu a resposta que o serviço tinha sido feito. Eu tornei a ligar para reclamar, eles inclusive deram o mesmo número de protocolo dizendo que ia fazer, mas não fizeram. Veio a mesma resposta que o serviço estava feito, onde eu desisti de ligar.
Não vou buscar porque 2 vezes afirmaram que fizeram o serviço. Inclusive veio um funcionário da EMAI, prometeu consertar aqui, consertar outro probleminha que ele deixou na frente ali. Eu pensei que ele estava falando sério e nem não peguei nome, acreditei, mas nada foi feito. O principal problema é que a água não consegue escoar corretamente em períodos de chuva ou quando os moradores lavam as calçadas, a água se acumula em frente à residência. Em Uberlândia já são mais de 1.100 casos confirmados de dengue. O município também já contabiliza um óbito confirmado e um outro em investigação. E situações como essas aqui agravam ainda mais a proliferação do mosquito, que é transmissor não somente da dengue, mas também da zika e chikungunya. A água não escoa, quando o pessoal lava, junta água limpa, que pode dar o mosquito da dengue, fora que a porta da gente fica cheia d'água, cheia de lama. Agora, essa água começar a secar, ela vira uma lama na porta, não tem como limpar. Eu pretendo que venha alguém aqui que execute, inclusive tem um número de ordem de serviço, que o serviço foi feito. Ou alguém fez em outro lugar e errou, ou então alguém recebeu para fazer a obra e não fez. A gente denuncia, mas também vai atrás de resposta, né? O Departamento Municipal de Água e Esgoto informa que a manutenção no local está programada para quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Eu sei que você não vai sair da nossa companhia, a gente fica até 1h50 juntos, que coisa boa, né? Até lá. Minas Urgente. Oferecimento Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Mundial. A vida pede, Start faz. Atenção proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente, diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Promoção de Carnaval Unipac. Vem você também para o bloquinho da Unipac. Ofertas especiais de Carnaval. Cursos a partir de R$ 259,00 na modalidade presencial de verdade. Descontos em todos os cursos de até 80%. Negociação exclusiva para alunos de transferência. Aulas práticas, laboratórios completos, clínica escola, núcleo jurídico, clínica veterinária e fazenda escola. Unipac, escolha pular para o seu futuro. Quando a cidade melhora, a vida das pessoas muda. Melhora para quem se qualifica para o futuro no presente. Melhoram as oportunidades com empregos de qualidade. E melhora o corre do dia a dia para quem rala muito. Em 2025, Uberlândia atraiu investimentos e trabalhou muito para cuidar de você. E em 2026, vem muito mais. Prefeitura de Uberlândia, com você, por todos. Vem aí a primeira Homens Fest Run Series Night Edition. Dia 14 de março, faça sua inscrição pelo site sportbro.com.br. A maior corrida noturna de Uberaba com shows de Mané Galinha e DJ Girla. Você não pode perder. Você se preocupa com a sua saúde? Pois então, toda terça-feira, 1h50 da tarde, aqui no Band Mulher, especialistas trazem informações essenciais sobre o bem-estar, qualidade de vida e tudo que envolve a sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio, oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Minas Urgente de volta, um acidente impressionante assustou quem passava pela região da Lagoa do Patão, em Patos de Minas. Uma motorista perdeu o controle da direção, bateu violentamente contra um poste de iluminação e acabou caindo com o veículo dentro da lagoa. Com o impacto, a fiação elétrica foi danificada e a área precisou ser isolada por segurança. A motorista foi socorrida com ferimentos leves e encaminhada para atendimento médico no local. O trânsito estava lento enquanto as equipes trabalhavam na retirada do carro e no reparo do poste. A perícia técnica deve investigar agora as causas que levaram à perda do controle do veículo. Ainda bem que ela foi resgatada com ferimentos leves. O carnaval terminou, mas deixou um saldo positivo para quem vive
da reciclagem. Associações registraram aumento de 20% na coleta em Uberlândia. Segundo a Arca, uma das principais associações de reciclagem do município, o volume de materiais recolhidos durante o carnaval cresceu cerca de 20% em comparação com o período comum. Entre os itens mais coletados estão papelão, garrafas PET e latinhas de alumínio, materiais que têm alto valor de revenda e ajudam a fortalecer a renda dos trabalhadores. Com certeza, o carnaval é uma festa popular, né? Onde tem aglomeração de muitas pessoas. E com isso, né, o consumo de bebidas em geral acontece e com isso também aumenta também os materiais recicláveis. Neste carnaval a gente fez aí estamos fazendo uma conta, um levantamento que teve um aumento de 20%. Isso nos ajuda muito, porque a gente consegue, nós associados conseguimos ter uma maior renda através desse material que vem, né, que não estava previsto no nosso orçamento. Além do retorno financeiro para as associações, o aumento da coleta também reduz o impacto ambiental causado pelo excesso de lixo gerado nas festas. Plásticos, papéis, metais e vidros estão entre os resíduos mais comuns recolhidos após eventos de grande porte. Por incrível que pareça, também dá muitas garrafas PET, dá papelão, e a latinha com certeza é um carro-chefe, mas ela é muito disputada. Mas o que mais rende no carnaval é a latinha de alumínio. Durante o carnaval, o volume de materiais recicláveis aumenta. E isso reforça a importância das associações, que ajudam na coleta, garantem renda para os trabalhadores e também contribuem para manter a cidade limpa. As associações e cooperativas de catadores, elas fazem parte do programa de coleta seletiva, né? E eles recebem todo o material que é separado pela população do dia da coleta seletiva, que o caminhão passa e recolhe esse material. Eles têm todo um trabalho de receber esse material, triar em cada parte, classificar e depois retornar para a indústria de transformação para ser transformado em novas embalagens. Então, eles fazem um serviço ambiental muito importante para poder manter a cidade limpa, para poder preservar o meio ambiente pela questão da recuperação da matéria-prima desses materiais que a gente encaminha para eles. Então, eles conseguem não só um trabalho de geração e renda, mas também um trabalho ambiental de preservação da cidade. Daqui a pouco, coladinho com Minas Urgentes, tem Band Mulher. A nossa queridíssima Vanessa Pires está aqui com a gente. Boa tarde, Vanessa. Quais são os destaques? Boa tarde, meu querido Léo. Boa tarde para vocês que estão aí ligadinhos nessa terça. Hoje é dia de falar muito sobre saúde. Nós vamos falar sobre o quanto é importante a higiene da sua boquinha, que é a principal porta de entrada para tudo que vem dentro do seu corpo. Então, nós vamos falar que não é só cuidar dos dentes, da gengiva. Você tem que cuidar porque pode sim trazer doenças. Então, nós vamos falar sobre esses tipos de contaminação. Também vamos falar da saúde cardiovascular de nós, principalmente mulheres, que é a principal causa entre as mulheres, mata mais do que o câncer. Então, esse dado, ele chama muita atenção. Muitos outros assuntos de saúde aqui no Band Mulher. Vamos mostrar projetos solidários que estão precisando de voluntários. Então, vem comigo. Daqui a pouquinho terminou Minas Urgentes. Vocês falam tchau pro Alexandre Leal e fala vem comigo, Vanessa. É isso aí. Muito obrigado, Vanessa. A gente coladinho no Minas Urgentes, tá? Isso. Um filhote de tamanduá-bandeira resgatado em Tiros está em Patos de Minas recebendo cuidados. O animal foi encaminhado ao centro de triagem após a morte da mãe. O caso foi registrado no último dia 21 em uma estrada municipal da região da Jaguará. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e encontrou 2 tamanduás-bandeira. Um adulto já sem vida com indícios de atropelamento e um filhote aparentemente saudável. O filhote permanece sob monitoramento técnico e após a reabilitação poderá ser reintroduzido ao habitat natural, caso tenha condições, e a gente espera que tenha mesmo, não é isso? E um grave acidente foi registrado na rodovia MG 413, no sentido Caldas Novas, Araguari. De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo saiu da pista e bateu com uma árvore. Um homem de 35 anos morreu no local. E uma mulher de 20 anos ficou gravemente ferida e foi socorrida para atendimento médico.
Os policiais permaneceram na rodovia e aguardam a chegada da perícia e a retirada do veículo. As causas do acidente ainda serão apuradas. Tchau, gente. Muito obrigado por sua companhia.